Escolhi entrar nessa sala de aula com vocês ouvindo Alceu Valença, Noite de São João. Ei, saudade! Melhor época do ano para mim é a época de junho. Eu adoro uma festa junina. Inclusive, eu estou brincando, pessoal, sou a favor de ter uma hashtag Festa Junina em setembro. E aí, pessoal, coordenação, bom dia. Tá por aí? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Everton. E aí, agora, então, vamos começar o nosso estudo. Já estou gravando, tá ok? Hoje nós vamos trabalhar, segundo ano sul, com um assunto interessantíssimo, chamado pressão máxima de vapor, né? Saímos de 2 semanas de revisão, não é isso? E aí agora nós vamos entrar em um assunto novo, da continuidade, nós estamos trabalhando com gases, né? Na parte de transformações térmicas. E aí, esse assunto, né? Pressão máxima é a sequência da nossa conversa. Olha só, vamos lá? Eu comecei com essas figurinhas aqui, tem um motivo para estar aqui, esse bujãozinho de gás aqui de maneira diferente, bonitinha, toda nerd, né? Tem um motivo deles estarem aqui ilustrando a capa da nossa aula, né? E da nossa aula também no YouTube, né? Então, vamos lá. Eu quero começar falando assim, imagine que eu pegue um gás, CO2, né? E eu vou comprimir o CO2. Não tem como. Opa, suprapõe, frestionina em setembro. Muito bom, muito bom. Mas então, Peri, falta um detalhe mesmo, exatamente. Não é só da água, não. Você fala curva de fusão, ou Perícoli? Certo, certo. Preocupa não. Preocupa não que eu emendo dele aqui. Relaxa. Tá certo? Entendi, Perícoli. Não tem problema não. Preocupa não. Olha só. Nós vamos falar de um assunto aqui chamado pressão máxima de vapor. Tá certo? Vamos entender aqui o que está acontecendo, nesse gráfico aqui. Vamos lá? Eu vou imaginar, vamos pegar o CO2, eu quero que você imagina tudo que eu vou falar aqui agora acontecendo a uma temperatura de 10 graus Celsius. Qual a temperatura? 10 graus Celsius. Então, olha só. Inicialmente, bom, vocês já estudaram um pouco de gases, né? Vocês sabem o que é uma isotérmica, que é ISO igual, térmica temperatura. Eu vou fazer uma compressão isotérmica. O que vem a ser uma compressão isotérmica. A compressão isotérmica nada mais é do que eu aumentar a pressão com temperatura constante. Aumentar o quê? A pressão com temperatura constante. Entendi. Aumentar a pressão com temperatura constante. Olha, vamos começar aqui no trecho A, B, C. Eu vou sair de A, vou chegar em C e estou aumentando a pressão. Ó. Observe que a pressão está aumentando. Eu estou vindo dessa pressãozinha aqui, ó, para essa Fona. Então, eu diminuo o volume e minha pressão está aumentando. Nesse trecho ABC, esse trecho aqui, ó, ele obedece à lei de Boyle. Vocês devem ter visto isso na física, na física não, na química, e vocês vão ver na física também. Isso aqui nós chamamos de compressão isotérmica, ou seja, estou aumentando a pressão, a temperatura constante, e obedece à lei de Boyle, que é P1V1 igual a P2V2. Ou seja, o produto pressão vezes volume é uma constante. Pressão vezes volume é uma constante.
Isso é chamado de lei de Boyle. Tá certo. Então, observa que de A para C, eu estou diminuindo o volume e minha pressão está aumentando. Em C, quando nós chegamos aqui em C, nós estamos atingindo uma pressão, nós chamamos de pressão máxima. Essa pressão em C, daqui para cá, essa minha pressão F, ela vai ficar constante. Alan, de onde é que vem isso? Tudo é obtido em laboratório. Um cientista especial chamado Anderson, vamos chegar a falar nele daqui a pouco, ele fez esse experimento reduzindo a pressão, a temperatura constante de gases e foi catalogando, foi analisando, foi vendo o comportamento deles. Quando chegou aqui, ó, nesse ponto medido em laboratório, ele percebeu que minha pressão ficou constante. O meu volume, ó, vai diminuindo. Eu estou em C, ó, o meu volume aqui. Chego em D, o volume está diminuindo, o volume ocupado pelo gás. E aí, a hora que chega em D, começa a acontecer uma situação interessante. O meu gás, que estava a minha substância estava na forma gasosa, começa a liquefazer a partir de D, tá vendo? Olha só. Daqui para frente começa a surgir líquido aqui dentro. Então, vamos lá então, vamos entender isso. Em C, ao atingir a pressão F, começa a condensar. Observe que na condensação a pressão F fica constante. Em E, só vai existir líquido no sistema. Em CDE, nós chamamos de patamar. CDE nós chamamos de quê? Patamar. O que é patamar? Essa retinha aí, ó, esse nível constante. Ok? Beleza. Esse gráfico aqui, nós chamamos de uma compressão isotérmica de uma certa quantidade de vapor. Então, olhando inicialmente para o gráfico, eu vejo, vamos de novo, vou de A até C, é uma compressão isotérmica que eu sei trabalhar, que obedece à lei de Boyle. Chegou em C, de C para E, de C começa a haver a condensação, tá certo? Em D, essa condensação fica um pouco mais visível, tá certo? E a reta CDE nós chamamos de patamar. Tranquilo, né? Olha só, agora surgem os nomes interessantes. F é a chamada de pressão máxima de vapor. No slide anterior eu falei que F é uma pressão máxima. Não é isso? Então eu tenho um nome especial para ela. F é chamada pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor. A temperatura de 10 graus Celsius, no caso. Porque 10 graus Celsius é a temperatura que esse experimento foi realizado. E agora aqui dois nomes importantíssimos. O que é vapor seco e o que é vapor saturante. Vapor seco, vapor saturante. Chamamos de vapor seco aquele que não se encontra em presença de líquido. Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um negócio chamado vapor seco. Porque aqui, ó, não está na presença de líquido. Nessa parte onde começa a ter a condensação, nós temos um vapor chamado vapor saturante. Vapor saturante. O que é o vapor saturante? É aquele vapor que se encontra na presença de líquido. Ou seja, é aquele vapor que está sob a pressão máxima de vapor, que é o F. Então, essa etapa aqui, ABC, vapor saturante, de C para frente, perdão, ABC, vapor seco, de C para frente, eu tenho um negócio chamado de vapor saturante. Então, entenda uma coisa. Eu preciso, nesse tópico da nossa disciplina, que você entenda um fenômeno importantíssimo. O que é vapor seco, o que é vapor saturante. Entenda, eu já vi provas de vestibular falando assim, ó, vapor saturante obedece à lei de Boyle? Não. Quem obedece à lei de Boyle
Quem obedece à lei de Boyle é vapor seco. Lei de Boyle. Vapor saturante não obedece. A relação pressão-volume não é constante, tá certo? Que é a lei de Boyle, produto P vezes V é uma constante. Perfeito? Agora, veja bem. Alain, onde isso acontece? É onde o negócio fica interessante. Olha aqui, nesse bujão de gás aqui, tá vendo? Quando você pega o bujão de gás e dá uma sacudida, a impressão que você tem é que lá dentro tem líquido. O que tem lá dentro é justamente o meu vapor saturante. Eu tenho o meu líquido, o meu vapor, o meu substância gasosa na fase de vapor, coexistindo. Então, esse vapor é chamado vapor saturante. Esse aqui, ó, é o botijão aí da casa do Iada, né, lá, o nosso querido Iada, tem esse é o botijão que tem na casa dele, e esse aqui é um botijão nerd. Por isso que os botijões ocupavam destaque na nossa aula de hoje. Então é isso. Dentro do bujão, quando você sacode ele, a impressão que você tem é que tem líquido. Mas o que tem, na verdade, é um líquido vapor desse em equilíbrio. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico. Tá ok? Então veja bem. Nossa, eu tenho que parar de falar tá ok. Tá legal, não. Vapor saturante é o que acontece dentro dos botijões de gás. Fácil até agora, né? Tranquilo, conhecendo o gráfico. Importantíssimo isso. Então, olha só. Aí, esse cientista chamado Andrews começou a fazer esse experimento com várias temperaturas. Peguei o CO2, aqui eu fiz a 10 graus Celsius, né? Essa temperatura constante aqui, 10 graus Celsius. E se eu repetir esse experimento a 15? Depois, se eu repetir esse experimento a 20, a 25, como que essa curva vai se comportar? Será que esse patamar onde acontece a condensação, que eu estou diminuindo o volume, né? Esse patamar diminui? Ou ele aumenta? Como será o comportamento dessa substância? E é o que nós vamos mostrar agora. Aqui está o desenho de Thomas Andrews, né? O pesquisador, ele foi médico, professor de química e grande estudioso desse assunto. O interessante, quando eu pesquisei um pouco da vida dele, a primeira que apareceu foi um Thomas Andrews Jr., que até então não tem nada a ver com esse Thomas, porque esse outro foi um engenheiro, cara, e olha de onde é que ele foi. Foi engenheiro do Titanic, cara. Olha que coincidência. Então, olha para cá. Olha o que o Andrews fez. Ele pegou o CO2 e começou a aumentar a temperatura e realizar o experimento. Então, olha só, eu fiz primeiro a uma compressão isotérmica a 10, depois a 15, a 20, a 25, a 31, e fui percebendo o quê? Quando eu estou aqui, ó, deixa eu mudar a cor disso aqui. Quando eu estou em 10 graus Celsius, a minha pressão máxima de vapor é F1. Repeti o mesmo experimento a 15 graus Celsius, observa que minha pressão máxima aumentou e o meu patamar diminuiu. Você está vendo que é no patamar onde acontece a condensação? Ah, então de 1 para 2, quando eu aumentei a temperatura, minha pressão máxima aumentou e meu patamar diminuiu. O patamar é onde ocorre a liquefação, a condensação. Então quer dizer que a minha condensação está acontecendo mais rápido. Vamos olhar para o patamar 3, vamos ver se a gente consegue concluir isso. Olha o patamar 3 aqui, ó. Olha a minha pressão máxima F3. Olha o meu patamar 4. Olha a minha pressão máxima F4. Então, à medida que eu aumento a minha pressão máxima, porque eu aumentei a minha temperatura, vou melhorar o texto. À medida que eu aumento a temperatura da realização do experimento, a minha pressão máxima de vapor aumenta
e o meu patamar diminui. O que quer dizer o patamar? O patamar está me dizendo que é aquele local onde está ocorrendo a condensação. Chegou, começou, atingiu a pressão máxima, a condensação começa a ter condensação. Por isso que é chamado vapor saturante. Então, entenda. Então, à medida que eu vou realizando o experimento em temperatura mais alta, o patamar vai diminuindo. A minha condensação fica mais rápida. Olha que interessante, segundo ano. Quando chega aqui, ó, em 31 graus Celsius, e esse experimento é para o CO2. Não tem patamar. O patamar sumiu. Aqui, a minha condensação, ela passa a ser instantânea. Não gasta um tempo para o meu vapor virar líquido. Então, chegou em 31, todo vapor vira líquido. Essa condensação passa a ser instantânea. Olha que interessante. Essa é a análise desse gráfico. E o que eu falei está registrado aqui, ó. Repetindo a experiência em temperaturas sucessivamente mais elevadas, vamos grifar isso aqui, ó. Muito importante esse mais elevado. Percebe que quanto mais elevada for a temperatura, maior a pressão máxima, foi o que nós falamos. Isso tudo foi percebido com o experimento. E aí ele fala que no patamar pressão vezes volume diminui. Portanto, o aumento da pressão, a liquefação ou condensação torna-se bem mais rápida. Há uma temperatura característica da substância, denominada temperatura crítica, que é esse caso aqui, ó. O patamar se reduz a um simples ponto, esse ponto é chamado de ponto crítico. E a condensação do vapor, ela é instantânea. Ou seja, intervalo de tempo, ΔT igual a zero, é instantânea. O meu vapor, instantaneamente, vira o quê? Líquido. Legal, né? Olha que interessante. E aí, meu segundo ano lindo, surge uma pergunta, que é isso aqui, ó. Ah, esqueci de comentar. A curva de azul, ela tem um nome muito especial. Ela é chamada de curva de saturação. A curva de saturação, ela é a curva que une o começo e o final dos patamares, tá vendo? Ó? Começo e o final dos patamares. Um outro detalhe importante, essa reta aqui, ó, isso aqui, ó, que é o EF do gráfico anterior, tem livro que vai falar assim para a gente, ó, são praticamente paralelas. Essa reta aqui é praticamente paralela ao eixo da pressão. O que isso quer dizer? Que eu tenho um aumento de pressão muito grande para ter uma pequena diminuição do volume. Um aumento da pressão muito grande para ter uma pequena diminuição do volume. Certinho? Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em resumo, a pressão máxima de vapor F de uma substância varia exclusivamente em função da temperatura. O maior valor possível para a pressão máxima de vapor de uma substância é a pressão crítica FC, correspondente à temperatura crítica. O que ele está falando é desse ponto aqui, ó. O que ele está falando é esse aqui, ó. O maior valor possível da pressão máxima de vapor é esse valor aqui, ó. Pressão máxima de vapor chamou de FC. Essa é meu ΔC, temperatura, né? Temperatura crítica. E aqui eu tenho meu volume crítico. Esse é meu volume também. Ou seja, eu estou trabalhando a 31 graus Celsius. A hora que eu atingir o meu volume crítico, eu também vou atingir minha pressão crítica e todo o meu líquido vai condensar. Agora surge uma pergunta, segundo ano.
Essa é uma das melhores perguntas que tem. Isso tudo que eu estou falando, toda essa parte dessa aula, é para a gente chegar nessa pergunta. E se a compressão isotérmica ocorrer a uma temperatura superior à temperatura crítica? Eu estou te perguntando o seguinte. A minha temperatura crítica para o CO2, nós estamos trabalhando com CO2, você já estudou química, você sabe que CO2, dióxido de carbono, não é isso? Gás carbônico. Se eu comprimir ele a uma temperatura superior à minha temperatura crítica, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos lá? Acontece isso aqui, ó. Pois então, Vinícius, não vai ter esse valor de F mais. Olha o que o gráfico mostra para mim. Mostra que a minha substância não mais se condensa. Eu não consigo condensar essa substância. Verifica-se que não ocorre mais a condensação. A substância estará sempre na fase gasosa, obedecendo à lei de Boyle. Olha que interessante. Existe uma diferença de vapor e gás. E é isso que nós estamos discutindo. O que vem a ser gás e o que vem a ser vapor. Alguém me chamou? Não, não vai. Eu não vou. Exatamente isso aí, Vinícius. Eu não vou conseguir liquefazer ele. Eu não vou conseguir liquefazê-lo. Olha que interessante. Verifica-se que não ocorre mais a condensação. A substância estará sempre na fase gasosa. Acima da temperatura crítica, presta muita atenção, que quanto cai em vestibular, cai é isso. Acima da temperatura crítica, a substância não é mais chamada de vapor, reservando-se a ela o nome de gás. Então, portanto, gás é uma substância na fase gasosa acima da temperatura crítica. Gás é a substância na fase gasosa numa temperatura superior à temperatura crítica. Essa observação aqui é importantíssima. Um gás não se condensa por compressão isotérmica. De novo, um gás não se condensa por compressão isotérmica. Beleza? Então, olha isso aqui, ó. Esse slide, essa conclusão que estava no slide anterior, e isso tudo é por causa desse diagrama aqui, ó. Nosso diagrama pressão por temperatura. Não, Vinícius, estado sólido é outra pressão e outra temperatura. Eu não estou trabalhando a substância na fase de vapor. Então, eu estou trabalhando na fase de vapor. O estado sólido tem que ter outra pressão e outra temperatura para essa substância estar no estado sólido. Ok? Então, no diagrama pressão por temperatura, olha aqui, esse ponto aqui é o nosso ponto triplo, não é? Esse ponto aqui, ó, essa é a curva líquido, líquido, vapor. Estou separando o líquido do vapor. Esse ponto é o ponto triplo. Esse ponto aqui, ó, onde a máxima temperatura e pressão que ele suporta é o meu ponto crítico. O que eu quero dizer para você? Que a minha substância aqui, ó, qualquer valor menor que a temperatura crítica, deixa eu ver se eu faço melhor isso aqui. Ah, faço sim. Deixa eu pegar um negócio aqui. Vai. Eu tinha encontrado... Pode. Alguém com o microfone aberto. Eu tinha encontrado aqui uma ferramenta legal no
Não vai aparecer, não apareceu ela aqui, não. Bom, paciência. Olha aqui. Eu consigo. Imagina essa temperatura aqui constante. Se eu aumentar a pressão, eu saio de vapor para líquido. Aqui nesse pedaço aqui, ó, se eu aumentar a temperatura, eu estou no estado gasoso, ainda continuo no estado gasoso, porque eu não consigo mais fazer ele virar líquido. Então, gás é uma substância na fase gasosa que você não consegue mais liquefazê-la com o aumento da pressão. Então, isso é o que vai ser um gás para nós. Eu aumentei a pressão isotermicamente, a minha temperatura é constante. Aumentei a pressão isotermicamente, eu não consigo fazer o meu gás virar líquido. Entende isso? Então, essa é a definição de gás. Substância na fase gasosa, numa temperatura superior à nossa temperatura crítica. Um gás não pode ser liquefeito com o aumento da pressão, isotermicamente. Basicamente é isso. Eu fiquei chateado agora. Ontem eu tinha encontrado aqui no Zoom uma ferramenta, aqui, ó, que me permitia fazer as anotações. E aqui eu tinha umas canetas e uma reta. Bom, paciência. Vamos lá, então. Vamos ver se vocês entenderam? Resolvam para mim. Aqui, antes disso. Olha o CO2, olha a água, entendeu? Olha a curva líquido-gás, aliás, líquido-vapor, líquido-vapor, e onde é que está o gás, ó? Aqui, ô Vinícius, você me perguntou, professor, não tem a fase sólida? Tem, a fase sólida está para cá, ó, para esse par de pressão e temperatura. Líquido, nós estamos trabalhando essa fase aqui, ó, líquido-vapor, líquido-vapor. Acima da minha temperatura crítica e da minha pressão crítica, eu não tenho mais vapor, eu tenho gás. Acima da minha pressão crítica e da minha temperatura crítica, eu não tenho mais vapor, eu tenho gás. Alain, eu sou obrigado a saber esses valores? Não, lógico que não. Você tem que saber interpretar o gráfico, tá certo? Ok? Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sim, Vinícius, ele possui um estado sólido, mas em uma temperatura e uma pressão específica. Quando eu estou trabalhando aqui com vapor, olha só aqui, Vinícius. Olha só. Vamos pegar aqui o da água. Nessa pressão aqui, ó. Nessa pressão eu posso ter estado sólido? Posso, ó, para essa faixa de temperatura. Passou disso aqui, ó. Aqui é nessa pressão, não tenho mais estado sólido, eu tenho vapor. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, Maria, eu vou postar a aula lá para vocês, não se preocupa não. Olha só, pessoal. Olha, deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver se vocês entenderam essa discussão minha. Fernando, façam essa questãozinha aqui para mim. Façam essa. Um segundo aí, um minutinho, para vocês fazerem essa primeira questão.
Quem fez aí a B, C, compartilha o resultado aí para mim, por favor, no chat. Sim, olha o texto. Olha o texto. No interior do cilindro, provido de êmbolo, está um líquido volátil, por exemplo, o éter, em equilíbrio com seu vapor. A temperatura se mantém constante. Responda. Qual é a pressão exercida por esse vapor? Trata-se de vapor seco ou vapor saturante? Sim, Bruno, eu vou falar disso, preocupa não. Tô sabendo, Bruno, tô sabendo, preocupa não. Isso não influencia nessa aula de hoje, não, tá certo? Eu vou começar, na próxima aula nossa de termologia, eu começo e falo desse tópico, porque aí esse tópico é rápido, eu falo e a gente faz exercício. Se eu falasse desse tópico hoje, eu não conseguiria fazer essa matéria, esse tópico todo, esse outro tópico que eu fiz hoje todinho. Entendeu? Muito bem, Ana Paula, muito bem. Não, Vinícius, não pode. Vamos lá? Então vem comigo. Vamos fazer mais um minutinho? Olha só. No interior de um cilindro provido de um êmbolo, no interior do cilindro provido de um êmbolo está um líquido volátil em equilíbrio com seu vapor. Olha o que ele falou aqui. Isso é importante. Eu tenho um líquido em equilíbrio com seu vapor. Se está em equilíbrio com o vapor, se está em equilíbrio com o vapor, onde será que onde é isso? Aqui só tem vapor. Não é isso? Aqui está meu vapor seco. Então, nessa parte aqui, eu só tenho vapor. Aonde eu tenho líquido e vapor? Né? No começa né, de C para E? Ah, então esse meu vapor aqui tem um nome. Ó. Vapor saturante. Então, qual é a pressão exercida pelo vapor? É o Fão, não é? Então, essa pressão é a pressão máxima de vapor. Que pressão que é essa? É a pressão máxima de vapor. Trata-se de vapor seco ou saturante? Uai, depois disso aí, né? Vapor saturante. O que sucede? O que acontece ao sistema se elevarmos o êmbolo sem variarmos a temperatura?
O que acontece é elevarmos o êmbolo sem variar a temperatura. Vamos pensar? O que é elevar o êmbolo? Elevar o êmbolo não é aumentar o volume? Não é isso? Se eu estou aumentando o volume, vou imaginar que estou fazendo isso aqui, ó. Estou vindo para cá. Então, aumentar o êmbolo é aumentar o volume. Ué, aqui eu não estou na fase líquida, aqui eu não estou na fase de vapor. Não é isso? Então, eu estou favorecendo a vaporização. Que eu estou indo, se eu estou aumentando o volume, né? Eu estou nessa faixa aqui, eu estou indo de E para F, por exemplo, de E para C. Então, eu estou aumentando o meu volume, aumentando o volume, eu estou favorecendo a vaporização. Na letra C, ele vira para mim e fala assim, o que acontece se baixarmos o êmbolo? Baixar o êmbolo é diminuir o volume. Se eu estou diminuindo o volume, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou vindo daqui. Estou vindo aqui para cá. Estou diminuindo o volume? É. Estou fazendo isso. Ah, se eu estou diminuindo o volume, eu estou indo do vapor para líquido. Então, eu estou diminuindo o volume. Diminuindo o volume. E estou favorecendo a condensação. Obrigado, 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 obrigado. Perfeito? É isso aí. Crianças, segundo ano, olha que coisa interessante, né? Como o tempo passa rápido enquanto a gente se diverte. Já se foi aí os 40 minutos da aula. Então, na próxima aula, eu volto e falo das substâncias que dilatam na fusão, retoma aquele gráfico, e nós vamos fazer exercício, tá ok? E aí, para encerrar o nosso momento, ao som de Alceu Valença, a leitura do nosso Minutos de Sabedoria. Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depende dos outros, mas de nós mesmos. Se alguém quiser desviá-lo do bom caminho, não o acompanhe. Siga a estrada reta do bem, pois só assim conseguirá ter alegria em seu coração. Estude o mais que puder. Olha que interessante. Estude o mais que puder. Problemas aqui com a tecnologia. Estude o máximo que puder. Ouça os conselhos dos seus pais. Seja puro e sincero em suas afeições, pois assim construirá uma vida nobre e digna. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença de 70 e tantos alunos aqui na minha aula. Obrigado, obrigado. Até o nosso próximo encontro. Vida longa e próxima a todos vocês. Valeu. Forte, caloroso e um distante abraço. Até mais, pessoal. Alguém pediu para voltar no último slide aqui, peraí. Aí apagou aqui, ó. Paciência. Valeu, pessoal. Boa semana a todos.